Olá, meu amigo, minha amiga. Eu sou Natanael, administrador da página Mensagens Bíblicas Comunidade no Facebook, e venho compartilhar com você alguns detalhes da Palavra de Deus que nos edifica no caminho da salvação. O nosso tema hoje ele começa em obediência. Nós precisamos ter no nosso coração como firme o conceito de que obediência é a coisa que mais Deus quer de cada um de nós. Isso por quê? Porque foi a desobediência que botou o mal no mundo. Adão se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus e o mal entrou no mundo. Então Deus quer que nós sejamos obedientes para voltar àquilo que Ele ofereceu ao homem, as condições de santificação no paraíso. E existem muitos textos que comprovam isso para nós, que a obediência a Deus em primeiro lugar. Agora, essa obediência, ela é prestada diretamente no tempo que nós vivemos, o tempo da graça, tempo em que Deus já derramou o Espírito Santo, que Ele é o que nos guia. Essa obediência é prestada diretamente a Jesus Cristo mediante o Evangelho dele. Mesmo porque é isso que desde a antiguidade Deus pediu a nós. Veja o que está escrito, vamos ler o que está escrito lá em Jeremias 7, 22 e 23, ele diz assim: porque nada falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos tenho ordenado, para que vos vá bem. Isso mostra para nós que o que Deus quer de nós, em primeiro lugar, é que obedeçamos a palavra dele. Então, entre o sacrifício e a obediência, Deus está pedindo a nós obediência e dispensando sacrifício. Como que nós vamos fazer isso para atender a Deus nesse sentido? Nós hoje nos guiamos pelos mandamentos de Jesus. E nesse tempo, aqueles que caminham para a salvação, eles têm a condição de ovelha de Jesus. Está definida, a condição de ovelha de Jesus está definida em João 10, 27. Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ou seja, nós temos que seguir a Jesus. Mas aí você deve me questionar, e eu te respondo: como isso acontece? Como isso se processa? Irmãos, nós estamos numa época adiantada do caminho da humanidade para a salvação. Do caminho que a humanidade aproxima-se de Deus. E Jesus disse o seguinte: haverá um só rebanho e um só pastor. Então gera nova dúvida. Mas como assim? Veja bem, quando Jesus deixou ordem para os discípulos, momentos antes deles voltar para os céus, a ordem dele foi o seguinte, lá em Mateus 28, 19 e 20, está o seguinte: ide por todo o mundo, pregai o evangelho
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando as criaturas a guardar os meus mandamentos. E em João 8, 31, 32, Jesus tinha ensinado: se permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, ou seja, aprendizes, e conhecereis a verdade vos libertará. Então o caminho é esse. Quando as pessoas se propõem diante de Deus a formar um grupo, quer seja ele o que seja, para falar de Cristo, ele está se propondo a ensinar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, os nossos líderes de hoje são ensinadores. Eles ensinam a nós como nós devemos obedecer a Cristo mediante as Escrituras, porque não há mais intermediário entre Deus e nós. O nosso intermediário hoje é o Espírito Santo. Então, o que compete, o que deve ser feito por esses que abraçaram a divina tarefa de pregar o Evangelho? Ensinar como obedecer a Deus para cumprir a palavra dele. Mas o nosso contato, a nossa comunhão é com Deus, é com Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo. A nossa obediência é direta a Jesus. E isso se processa de acordo com a palavra dele. Lá em João 7:38, Jesus disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, o Espírito Santo, ele só unge, só reveste aquele que crê em Jesus, não como eu acho que deve ser, não como o pastor acha que deve ser, mas é como diz as Escrituras. Então a chave de tudo é aprender as Escrituras. E tudo que o homem tem que fazer para nós, com nós, nossos líderes, é nos ensinar a obedecer a Deus de acordo com as Escrituras. Nós somos. Essa é a nossa posição, mediante as Escrituras. Somos servos de Jesus Cristo, porque é Ele quem pagou por nós lá na cruz do Calvário, é Ele quem foi o filho de mulher que feriu a cabeça da serpente, ou seja, venceu o diabo por ter passado pelo mundo sem pecar e sem ser enganado. Ele é o vencedor e Ele é o nosso dono. Então, quando alguém diz para você que você deve ser servo, você deve ser servo de Jesus. Ele tem que ensinar você para você ser servo de Jesus, a obedecer a Jesus. Mas como eu vou obedecer a Jesus? Mediante as Escrituras. A Bíblia diz lá em 1 de João 2:27, que é a unção do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Então, o verdadeiro ensino, a verdadeira colocação da palavra de Deus no coração das pessoas, como é o projeto de Deus para a Igreja de Jesus, colocar a palavra no coração, isso é processado pelo Espírito Santo. O homem não consegue fazer isto. Ele tem que nos ensinar a buscar as Escrituras, a buscar a Deus, a Jesus, como dizem as Escrituras. Quando ele sai das Escrituras, quando ele se propõe, quando ele se ameaça a ser intermediário, ele já nos tirou do caminho. Observe que está em Jeremias 7, Jeremias 17:5. Lá Deus disse o seguinte: maldito é o homem que confia no homem. A bênção vai passar e ele não vai perceber. O que seja o homem confiar no homem? São nós confiarmos mais no homem do que na palavra de Deus. Então nós não temos não temos que ser dirigidos pela vontade humana, mas o homem tem que nos ensinar a obedecer, a buscar na palavra de Jesus Cristo a verdade e ser ovelha de Cristo.
Esse é o verdadeiro aprisco das ovelhas que Jesus referiu lá em João 10:1. Quando se sai desse raciocínio, nós estamos saindo fora do aprisco que Jesus determinou. É o que eu tenho para vocês hoje, pela graça de Deus, e peço que Jesus abençoe em nossa mente a verdade da palavra dele. Fica com Deus, Deus abençoe.